Olá pessoal, nós vamos falar da ceratectomia fotorrefrativa do PTK. Meu nome é Ramon Coralganen, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou do Hospital de Olhos Sadala Mingani em Joinville, Santa Catarina. Fiz minha residência e doutorado na USP em São Paulo, meu fellowship no Mass Pioneer Infirmary em Boston. E eu não tenho nenhum conflito de interesse relacionado a essa apresentação. Então nós vamos falar do tratamento a laser para remoção especialmente de cicatrizes superficiais, como essa que vocês estão vendo, um raise superficial na córnea. O PTK ele é um tratamento fototerapêutico, onde a ablação, ou seja, remoção de tecido, é igual ou similar em toda a área de tratamento. O laser remove, então, uma pequena camada anterior da córnea, com o objetivo de não mudar o erro refrativo, não corrigir nenhum grau. Remover opacidades superficiais, como uma cicatriz que vocês estão vendo aqui. Regularizar a superfície corneana, por exemplo, córneas que não são tão foscas ou opacas, mas sim irregulares, e também melhorar a aderência do epitélio corneano nos casos de distrofia de membrana basal. Importante entender que o laser, o PTK isolado ou aplicação de laser, vai transferir para o estroma profundo as irregularidades da córnea. Então você necessita de um agente de mascaramento. O agente de mascaramento ele vai então preencher os vales e vai expor os picos, reduzindo a irregularidade. Isso acontece especialmente com o epitélio corneano. O epitélio é um agente natural de mascaramento que vai preencher esses vales causados por cicatrizes corneanas, onde você vai ter consumo do tecido corneano, né, pela liberação de colagenases, por exemplo, e proteinases. Então aqui a gente vai ter um espessamento focal do epitélio. E quando nós vamos fazer um PTK, nós vamos remover o epitélio, regularizando então o estroma. Aqui um outro caso de uma cicatriz anterior da córnea, com o epitélio muito mais regular. Então a gente não remove esse epitélio, nós vamos tratar através do epitélio. Aqui um outro caso importante, um fundamento importante, que o epitélio vai responder às mudanças da arquitetura corneana na tentativa de regularizar a córnea. Então, se o estroma corneano é irregular, o epitélio tenta regularizar essa córnea. Vejam aqui o estroma anterior, numa distrofia granular, muito irregular, mas o epitélio regularizando essa superfície. O epitélio, importante, ele afina sobre um pico. Vejam aqui um anel intraestromal, um anel de Ferrara, com o epitélio fino sobre o pico, mas onde o estroma sofre uma protrusão, é um vale, o epitélio vai engrossar. Né? Então, uma depressão do estroma, o epitélio engrossa, e um pico, o vale, o epitélio vai se afinar. Né? E ele é proporcional à mudança da curvatura, ou seja, quanto mais plana é a córnea, por exemplo, uma ceratotomia radial, uma córnea muito plana na área central, o epitélio fica muito grosso. Então ele tenta compensar essas mudanças. Né? E a proporção da mudança depende da área onde esse epitélio, esse estroma vai se afinar. Né? Veja que o estroma está focalmente fino. Numa depressão focal do estroma, o epitélio fica muito grosso. Aqui é uma cicatriz de uma infecção. Já um nódulo de Salzmann, por exemplo, o epitélio vai ficar bem fino sobre esse nódulo. Né? Mas no nódulo, numa elevação, a capacidade é bem menor de compensação do epitélio. Outros agentes de máscaras que a gente usa, substâncias viscoelásticas e líquidos, por exemplo, lágrimas artificiais ou até um soro fisiológico, um BSS, para preencher esses vales. Classicamente o PTK leva um desvio hipermetrópico, mas isso porque os lasers antigos tratavam uma zoonótica pequena, nós tínhamos a hiperplasia epitelial nas áreas de transição, então aqui uma zoonótica pequena, aqui a hiperplasia do epitélio nas áreas de transição, e lembrar que a fluência do laser ela é menor na periferia da córnea, e os lasers antigos não compensavam isso. Hoje os lasers compensam. Hoje nós temos o modo transepitelial do PTK com o laser da Schwinn Amaris e outros lasers também já têm esse modo transepitelial. Aqui nós temos o consumo tecidual de 55 no centro, 65 micra na periferia. Então vai compensar esses fatores
que levavam a aplanamento central, né? Esse aqui é um perfil populacional, né? Uma média da espessura epitelial, um pouco acima da média populacional de espessura epitelial. Mas lembrem-se que existem vários pacientes que estão fora da média. Por exemplo, aqui a gente tem um paciente com uma curvatura normal da córnea, mas um epitélio extremamente grosso na área central, 76 e 73. Por isso é fundamental hoje em dia medir a espessura do epitélio antes de fazer um PTK, né? Especialmente um PTK transepitelial. Então, entre as indicações, nós vamos falar da número 1, opacidades estromais, né? As opacidades que se tem indicação de PTK são especialmente aquelas que alcançam até 150 micras de profundidade do estroma anterior. Especialmente aqui nós temos cicatrizes, por exemplo, herpéticas, adenovirais e a distrofia granular ou látice, entre outras distrofias que afetam mais a camada anterior da córnea. Lembrando que existem pacientes com cicatrizes profundas da córnea, um haze profundo. Vejam esse caso, 15 anos pós-operatório de crosslinking, com uma baixa acuidade visual progressiva nos últimos 5 anos, a paciente ficou super bem por 10 anos, 20/50 de visão corrigida com esse haze profundo, com aplanamento central da córnea, né, dos dois olhos, um aplanamento irregular, né, vejam claro, um paciente com ceratocone. Essas 4 dioptrias de aplanamento ocorreram nos últimos 10 anos, vejam essa mudança topográfica. E esse haze profundo, né, em todo o estroma corneano, obviamente um caso difícil para PTK, né, de baixo prognóstico visual. E aqui o outro olho desse paciente com um transplante lamelar de ótimo aspecto, né, um caso excelente, uma córnea já transparente. Importante, o objetivo do PTK também é reduzir as irregularidades corneanas. Vejam córneas aqui com opacidades, mas muito irregulares nos mapas topográficos. Quando a gente quer diferenciar o que é irregularidade do que é opacidade, a avaliação com pinhole ou com teste com uma lente de contato rígida pode ser bem elucidativo. Para determinar a opacidade, a profundidade dessa opacidade, ou seja, a determinação da profundidade da ablação, nada melhor do que um OCT, uma tomografia de córnea de alta resolução, que nos vai determinar a profundidade de tratamento. A técnica em geral, para as opacidades estromais, é transepitelial, usando mitomicina, guiado por OCT. Então a gente usa o OCT para medir a profundidade da cicatriz, vai usar uma zona ótica grande, zonas óticas maiores de tratamento vão permitir menor regressão do resultado e menor desvio hipermetrópico, e também é possível ser associado um PRK junto. Hoje nós podemos fazer o PTK transepitelial ou o PRK transepitelial, nesse caso fazendo um tratamento de erros refrativos associados. Importante a diferenciação de infiltrados, vocês veem pontos difusos aqui na córnea com células inflamatórias, né, o paciente com fotofobia, de cicatrizes, nesse caso aqui são casos adenovirais, né, onde a gente tem cicatrizes, nós podemos considerar o tratamento com PTK. Onde temos infiltrados, é uma situação inflamatória, nós vamos tratar com anti-inflamatórios. O tratamento de cicatrizes, muitas vezes é expectante, vejam o mesmo caso, 2 anos depois, uma redução drástica dessas cicatrizes, né, sem nenhum tratamento. Então, um tratamento expectante é muito útil. Lente de contato rígida, vejam a borda da lente aqui, pode ser usado em casos que ainda existe atividade inflamatória. E pacientes com cicatrizes antigas, aí sim, nós devemos e podemos lançar mão, vejam uma cicatriz estromal anterior do PTK. Vejam um caso bem intenso aqui, nesse olho, um caso mais leve, né? Cicatrizes múltiplas, visão de 20/20, é um PRK transepitelial, uma córnea regular, né? Onde a gente vai reduzir a cicatriz e vai reduzir o grau. Mas olha o outro olho, uma cicatriz muito grande nessa região paracentral superior da córnea, levando uma hipermetropização causada por esse aplanamento drástico da córnea. Esse paciente veio encaminhado para um transplante lamelar, né? Vejam que existia perda tecidual, um afinamento, né? Um estroma de 291 somente, uma espessura corneana central de 420,
realmente um caso onde um transplante seria bem indicado. Mas nós avaliamos essa córnea, avaliamos o epitélio, né, corneano, um epitélio bem espessado, uma córnea fina, e decidimos por realizar, antes de um transplante, uma tentativa com um PRK transepitelial, que nada mais é do que um PRK mais um PTK, né? O fato de ser transepitelial vai levar à remoção através do tecido epitelial corneano. E aí nós vamos ajustar a espessura desse epitélio baseado no mapa epitelial. Veja um tratamento hipermetrópico de aproximadamente 7,75, 7 dioptrias, com 2 de astigmatismo. Veja um tratamento totalmente transepitelial, sem raspagem, sem remoção epitelial, porque o epitélio está regularizando essa córnea. E aí, depois de concluído esse tratamento, obviamente, 6 meses, 1 ano após, a gente vai poder ter uma avaliação boa desse paciente. E aqui, 1 ano depois, uma redução importante da cicatriz, né? O centro da córnea ficou transparente, vejam aqui, na imagem de fenda óptica, só com um mínimo raise periférico e visão 20 e 25. Então, um resultado excelente, regularização importante da córnea, vejam a comparação com o pré-operatório. Mapa epitelial pré e pós-operatório. Vejam, obviamente, que o epitélio ficou muito mais fino agora do que ele era antes, porque a córnea encurvou, apesar da redução mais leve da espessura corneana central. Muito melhor assim do que um transplante de córnea, né? Vejam este outro caso aqui, né, um paciente com múltiplas cicatrizes adenovirais, com algumas células ainda inflamatórias, né? Um caso com visão de 20 e 30, hipermétrope, essa paciente, um estroma anterior muito irregular, um caso recente, né? Assimetria topográfica, assimetria epitelial, 2 anos após o PRK transepitelial, e nós temos aí uma visão de 20 sobre 20, né? Uma visão de praticamente 100%, com um resíduo muito leve dessas cicatrizes adenovirais, uma regularização corneana, né? Uma córnea, obviamente, com espessamento epitelial periférico, porque a ablação foi hipermetrópica, né? E um resultado fantástico, né? Então o PTK ele é muito útil. E esse outro caso aqui, bastante interessante, já mudando um pouquinho das indicações, bilateral, vejam visão de 20/50, né? Costumo perguntar para as pessoas, para os colegas aí, o que esse paciente tem, qual é o diagnóstico dele. É um caso bastante incomum. Vocês veem um espessamento e depósito desse material hialoide na camada subepitelial, né? Na camada de Baumann. Essa é uma distrofia corneana da membrana de Baumann de Reis-Bicklers, né? Então é um caso onde o Falk está bem indicado, mas o PTK também é uma boa alternativa. O Falk é o transplante lamelar assistido por laser, né? Alguns estudos mostrando, né, que o Falk tem a sua melhor indicação na distrofia de Reis-Bicklers, onde nós temos aqui, né, um paciente já transplantado de um transplante penetrante, e aí depois um Falk, né, e a recidiva depois do Falk é mais fácil de ser tratada trocando a camada anterior da córnea. Importante, em todas as distrofias granulares, por exemplo, distrofia Avelino, nunca fazer uma cirurgia lamelar como um LASIK, né? O risco de ativação da distrofia granular na interface é muito grande. Então, nas distrofias corneanas, PTK está bem indicado, né? Nós temos aqui um exemplo de cada uma, né, das distrofias, Reis-Bicklers, aqui uma distrofia granular com essas migalhas branquinhas, esses migalhas de pão, e a distrofia Lattice, né? Então o PTK ou PRK transepitelial está bem indicado, e o Falk ele tem desvantagens importantes em relação ao PTK, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, mas o PTK tem inúmeras vantagens para a maior parte dos casos de cicatrizes ou distrofias anteriores da córnea. Os cortes profundos com laser de fento segundo na córnea muitas vezes levam a um estroma irregular. O PTK, por outro lado, não tem interface, né? Então, apesar de você estar removendo o tecido corneano, não está adicionando, como num DALK ou um Falk, você não tem interface, tem uma qualidade óptica melhor e tem a capacidade de regularizar essa córnea. Veja um outro caso aqui, masculino de 54 anos, hipermétrope, né? Distrofia granular, e aqui o pós-operatório, né? Topografia pré-operatória, ainda PTK transepitelial realizado, single step,
e depois foi feito um tratamento ainda de um PRK, um caso um pouco mais antigo. Hoje nós fazemos em um single step, mas é o mesmo tratamento. Aqui vejam a remoção importante dos infiltrados, das cicatrizes granulares, né? Os depósitos granulares. Então aqui 1 mês de pós-operatório. E um outro caso bem interessante, já tinha feito 3 PTKs, bilateralmente a córnea bastante fina já. Aí em um olho desse paciente, 422 central, no outro olho 403, uma córnea muito fina. Um olho eu fiz mais um PTK, vejam que linda que ficou a córnea, apesar de bastante fina. E o outro olho, um DALK, né? Obviamente que o paciente gostou mais do olho do PTK, porque o olho do transplante tem pontos, tem que remover esses pontos, mas é uma ótima alternativa também. Outro caso bastante interessante, já também mudando as indicações de PTK aqui, a terceira indicação de PTK. Veja um paciente com 38 anos, um pouquinho de miopia, né, uma córnea regular, leve assimetria, mas o mapa epitelial mostrava um espessamento do epitélio na região inferior, né, especialmente aqui no olho direito. Vocês podem pensar que pode ser um espessamento normal, porque o epitélio é mais grosso embaixo, mas é um espessamento bastante atípico. Quando a gente compara com o desvio padrão em relação à normalidade, a gente tem aqui 2 desvio padrão acima da normalidade na córnea inferior, na região inferior da córnea. Acima não, é até abaixo. Então é um paciente que, se você analisar com bastante cuidado, você vai ver, especialmente na imagem com fluoresceína, pois na lâmpada de Fenda parecia normal, né? E você poderia querer indicar um LASIK, mas com a fluoresceína nós poderemos ver essa área formando um mapa, né? A distrofia chamada map.fingerprint, né? A distrofia de Coogan, onde o epitélio é frouxo nessa região e em geral ele é espessado, como a gente viu no mapa epitelial. Então uma distrofia da membrana basal, e o tratamento aqui não deve ser LASIK, deve ser um PRK. Vejam um outro olho também com o mesmo problema, né? Então PRK, remoção mecânica, zoonótica ampla, lente de contato terapêutica por 2 semanas, para permitir uma aderência completa do epitélio. Um outro caso similar, né, aparecendo um mapa aqui na córnea, um paciente hipermétrope também. Então lembrar que esses casos alteram a topografia da córnea e muitas vezes você fazendo um LASIK, né, mapa epitelial espessado, você vai ter uma erosão desse epitélio. Outro caso aqui, assimetria de córnea devido à distrofia da membrana basal. Isso parece um ceratocone, mas não é, né? Mais um caso de falso ceratocone, um mapa aqui na córnea devido à distrofia da membrana basal epitelial, né? Qual a conduta? Remoção mecânica desse epitélio, aplicação de PTK na superfície da córnea com zona óptica grande. O PTK ele é útil para a erosão epitelial recorrente, que ele vai atuar exatamente no complexo de adesão da membrana basal epitelial, aonde nós temos a origem desse problema de erosão recorrente. Entre as causas de erosão recorrente são várias, né? Mas principalmente o trauma e a distrofia de membrana basal são as mais frequentes. PTK está entre as ótimas opções para resolver essas distrofias. Vejam, quando a gente toca nesse epitélio, nós já vemos que ele é todo frouxo. Então o tratamento é remoção mecânica do epitélio, nunca fazer transepitelial esse tratamento, remove o epitélio e aí fazer um tratamento sob a membrana de Baumann de cerca de 8 a 10 micra, com uma zona óptica geralmente ampla para um tratamento de toda a região central da córnea. Vejam aqui um tratamento depois de remover o epitélio corneano. Aqui casos de cistos epiteliais, outro caso aqui no outro olho desse mesmo paciente, esses cistos devido à erosão e distrofia de membrana basal. Às vezes o paciente já vem com um epitélio assim, ó, se você não procurar, você não encontra. A terceira indicação, degeneração nodular de Salzmann. Esses casos de degeneração nodular, o tratamento com PTK já é um tratamento, como eu já falei para vocês, onde o resultado não é tão bom, né? É um resultado inferior, e geralmente esses nódulos que nós podemos ter, é melhor remover esses nódulos, muitas vezes encontrados em pacientes com pterígio ou submetidos previamente à cirurgia de pterígio, a remoção mecânica do nódulo
mitomicina, lente de contato terapêutica. Melhor do que você tentar fazer um PTK transepitelial. Tá? Então, em pacientes com uma cicatriz de pterígio, não faça um PTK. Vai com um escarificador remover esse nódulo, né, essa cicatriz elevada, muitas vezes, até a formação de nódulos de Salzmann, achando o plano de clivagem, né, buscando um plano a nível da membrana de Baumann, e aí você consegue remover, muitas vezes, de forma completa, essa irregularidade corneana, sem nem precisar aplicar o laser. Né? Vejam a remoção sendo feita de forma cautelosa. Por último, PTK nas complicações do PRK e do LASIK. O principal é o haze, né? Tem casos de flaps incompletos, rasgos, furos no disco, que nós lançamos mão do PTK, mas o mais comum é o haze. E o haze, em geral, ele tem como indicação mais inicial a conduta expectante, né? Lembrando que a maior parte dos casos vai melhorar com o passar do tempo, o haze, né? E nas exceções, ou seja, hazes muito importantes, cicatrizes corneanas anteriores, né? Grau 3, grau 4, com baixa visual significativa e muitas vezes bilaterais, esses é difícil de esperar. Né? Você precisa tomar uma conduta, geralmente depois de 6 meses, 1 ano, a gente já tende a tomar uma conduta. Vejam esse caso aqui, um haze bem importante após ceratotomia radial, um caso muito antigo. 5 anos depois, sem nenhum tratamento, uma melhora expressiva do haze. Lembrando que vários estudos mostram a reabsorção desse haze sendo progressiva nessas lacunas onde nós temos então ao longo dos anos uma reabsorção desse haze. Vamos observar aqui um outro caso também de um haze tardio, um PRK feito 5 anos antes dessa foto aqui, para corrigir erro refrativo após um transplante penetrante. O caso antigo, já uma córnea um pouco mais fina, né, um astigmatismo irregular. Vejam a espessura central na imagem de Scheinflug 491, córnea fina. Mas lembre-se que quando você tem cicatriz, você deve fazer um OCT. E esse OCT mostrava 521 de espessura corneana. Então a córnea que não era tão fina, né? Observando a espessura epitelial, um epitélio um tanto irregular e essa cicatriz ocupando a camada anterior da córnea. Lembrando que esse paciente aqui é um paciente que tinha miopia com astigmatismo. Então nós decidimos por um PRK transepitelial baseado no OCT, a profundidade de tratamento estromal foi em torno de 60 micra e vejam 3 meses depois uma regularização e redução importante dessa cicatriz corneana. Vejam pós-operatório, a topografia é muito mais regular. Por último, um haze pós-HPRK, um caso do Dr. Vinícius, meu irmão, onde a gente tem aqui uma hiperplasia apical nodular e ele decidiu fazer um PTK focal, ajustando o pupil offset, deslocando a área de tratamento do laser e reduzindo o diâmetro de ablação para 1,5 milímetros, 70 micra. Ele fez um PTK focal, uma indicação mais incomum, mas muito interessante de ser demonstrada aí para vocês. Então o PTK você pode focar ele, né, ajustar a posição de tratamento para tratar aquele nódulo específico da córnea. Então agradeço a atenção de vocês e estamos aí à disposição. Prazer estar com vocês essa noite. Obrigado.